Beleza, pessoal. No vídeo anterior, então, dessa série, a gente viu aí uma introdução do Power BI, né? Desde qual baixar, uma introdução aqui da interface dele, como é que traz uma planilha para dentro dele, o que são os ambientes, né? Se você não viu, vai na aula 1 que vai esclarecer aí para você esse início, beleza? Bom, pessoal, dando continuidade, vamos para a montagem dos nossos primeiros indicadores aqui no Power BI. Você vai ver que é muito simples, tá bom? Então, conforme aquela base que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, nós temos aqui então, vamos até no ambiente de dados, para a gente já ir pegando o jeitão da coisa, né? A gente tem os produtos aí que essa empresa vende, o nome desse vendedor, o nome desses clientes, a data, o valor bruto e as unidades que essa empresa possui. Beleza, vamos supor que eu quero um gráfico simples. Eu quero a soma desse valor bruto por cliente. Quero saber qual cliente meu está me gerando um faturamento maior. Enfim, venho aqui para o ambiente do relatório, então. Vou representar isso num gráfico de colunas. Pegar esse modelo aqui, ó, gráfico de colunas clusterizado. Clico nele. Aí, pessoal, olha só. Aqui no Power BI o gráfico já sai aqui para gente. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher quais dados você quer jogar para ele. Sabe lá no Excel, quando você está montando uma tabela dinâmica? É meio parecido. É aquele lance de pegar os campos e ir arrastando. Só que para esses principais indicadores, pessoal, os gráficos mais usados, vamos dizer assim, você nem tem essa necessidade. Basta você dar um clique que muito provavelmente o gráfico já vai dar certo, tá? Olha só, eu vou habilitar então o campo cliente, que é um dos que precisamos. Beleza, ele já entrou aqui no eixo X. Então a gente vai ter aqui os clientes que essa empresa possui. Eu quero o valor bruto, certo? Marco o valor bruto. Você vai ver que ele já entrou aqui no eixo Y, né? Ou seja, me dando a escala aqui dos valores, né? Tá feito o gráfico. Então eu vou saber qual é meu principal cliente, é a Sterling Cooper, depois vem a Draper Price, a Tax, a CGC, etc, né? Já está pronto o gráfico. Você pode aumentar o tamanho dele, diminuir o tamanho dele. Daqui a pouco eu te falo um pouco mais. Daqui a pouco não, vamos entender agora mesmo como é que a gente edita o layout desse gráfico, né? Você viu que aqui no Power BI uma coisa que é bacana, o gráfico já vem ranqueado, né? Do maior cliente para o menor. Não que você não possa mudar isso, de repente ordenar por ordem alfabética de cliente, isso é possível também. Você vai ver que você tem esses 3 pontos aqui em cima do gráfico, né? Aqui você tem esse classificar eixo, né? Então ele está classificando o eixo qual? O eixo da soma do valor, em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Se eu quisesse por cliente, dou um clique em cliente, volto lá nas opções, classificar eixo, e aí eu quero o cliente em ordem crescente, ou seja, de A a Z. Aí ele também me ordenaria nesse formato aqui também, tá, pessoal? Quando a gente está falando de análise, eu acho que é melhor já deixar ele ranqueado por do maior para o menor, igual ele vem logo de cara, beleza? Onde você vai para editar o gráfico? Você clica em cima dele. Se você clicar fora, não vai dar certo. Você sempre clica sobre o gráfico que você quer editar. E aqui, pessoal, nessa faixa de visualizações, você vai nessa daqui, ó, que tem o pincel na frente de umas colunas. Entrou nessa opção. Aqui você tem 2 pastas. Tudo isso aqui é só para editar o gráfico, tá, pessoal? Tem o visual. O que é importante no visual? Ah, eu quero rótulo de dados? Quero. Rótulo de dados é o valor em cima da coluna, tá? Se você habilitou ele, você pode clicar nessa seta que ele abre abaixo mais opções, tá? Inclusive a opção dos valores. Muita gente não gosta desse valor arredondado para milhões, né? Então, pessoal, você tem a chance de como você quer exibir essas unidades. Você quer exibir nesse formato milhão? Você quer exibir nenhum? Nenhum fica o número inteiro, vamos dizer assim, né? Tá bom? Você pode escolher o tamanho que vai ficar essa fonte, a cor dessa fonte, você pode editar também. Se você quer ela em negrito, em itálico, tudo isso daí.
é possível de você editar, tá bom? Que mais que temos de edições que você pode fazer aqui no visual? Esse campo de colunas é onde você trocaria a cor aí do seu gráfico, se você quiser, tem até a chance de escolher mais cores, e aí você personaliza a seu gosto, beleza? Aqui, pessoal, para gráfico de colunas, basicamente essas seriam as edições principais, tá? Uma outra que também o pessoal pergunta muito, que o gráfico ele a princípio pode ficar um pouquinho poluído com esses títulos dos eixos aqui, né? Cliente, soma de valor bruto. Se você quiser dar uma limpada nisso então, você entra onde? Por exemplo, eixo X. Tá vendo que está habilitado o título para eixo X? Desabilito. Já dá uma limpada, né? Fazer o mesmo trabalho para o eixo Y. Vou desabilitar o título do eixo Y. Vou até desabilitar o eixo Y inteiro, tá? Eu não quero ter aquela escala lá me poluindo a visualização. Linhas de grade, se você quiser, você pode habilitar também. Nesse caso aqui eu não vou habilitar não, vou deixar sem mesmo. E aqui em geral é onde você pode fazer algumas edições mais específicas. Por exemplo, você tem essa parte de efeitos, onde você pode habilitar sombra, por exemplo, lá para baixo, né? Aí o gráfico fica com um estilo assim meio sombreado, né? Você pode trocar a cor da tela do fundo desse gráfico. Enfim, você pode personalizar ele aí conforme a sua necessidade, né? E o que é legal editar aqui também em geral é o título do gráfico, né? Aqui é onde você pode digitar o que você quiser. Eu vou escrever faturamento por cliente. E um pouco abaixo, olha só, eu posso centralizar esse título, eu posso alterar a cor da fonte, a cor do fundo, colocar um fundo preto e a cor do texto branco, por exemplo. Pode aumentar o tamanho do título, enfim. Pode personalizar aí como você achar melhor, né? Beleza. Certo, pessoal. Você viu que eu cliquei numa área em branco aqui do Power BI, some aquela parte de visualização, de edições do visual do gráfico, né? Como criar um novo gráfico? Justamente por isso, você clica numa área em branco aqui, e aí, vamos supor que eu quero criar um gráfico agora, um gráfico de pizza, me mostrando uma fatia para cada unidade dessa empresa, tudo bem? Vou chamar aqui então o gráfico de pizza. E para ele também, pessoal, mesmo esquema, né? Como esse é um dos indicadores mais utilizados, vou só habilitar valor e o campo de unidade. Você vai perceber que ele já vai conseguir fazer as devidas aberturas aí para a gente, né? Nos mostrando aí que a região sul tem tantos por cento, 51%, a região centro 48%. E também, pessoal, se você quiser editar esse gráfico aqui, eu quero fazer esse gráfico ficar parecido com o outro que eu já montei. Será que eu vou ter que fazer todas aquelas edições de novo? Olha só que interessante, pessoal. No Excel você não tem a chance de fazer isso, ó. Eu vou clicar nesse primeiro gráfico que nós já editamos. E dentro aqui da guia página inicial, eu vou clicar nessa opção aqui que é o pincel de formatação. E aí, pessoal, eu vou clicar no outro gráfico. Ou seja, você viu que já deu uma boa ajuda, né? Já entrou a sombra, o título já ficou num layout bem parecido. Restando aí você fazer algumas edições, por exemplo, nas cores das fatias, você pode personalizar da maneira que você achar que fique mais bacana, né? Enfim. Rótulos de detalhe, você pode escolher, ó. Quando você faz o gráfico de pizza, se você quer o valor e o percentual, se você quer a categoria e o percentual apenas, a posição que esse rótulo fica, a legenda é a mesma coisa, né? Se você quiser que a legenda fique mais para a parte de cima, você consegue também. Enfim, tudo isso daí. Aqui em rótulos de detalhe ainda, você também pode aumentar o tamanho ali dos rótulos, né? Trocar a fonte e tudo mais que eu te mostrei.
ali no gráfico de colunas também, né, pessoal? Então aí meio que para a gente começar, né, 2 indicadores simples, e no próximo vídeo aí eu já vou te explicar mais sobre alguns outros aqui. Já vou te dar um panorama, mas se você estiver gostando aí dessa série de vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, mande suas dúvidas. E em breve também teremos mais novidades. Na próxima aula, então a gente vai falar de o que é segmentação de dados, como é que cria uma tabela aqui e personaliza ela, e mais alguns outros modelos de gráfico também.